O presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, assinou nesta terça-feira projeto de lei que autorizou a abertura de crédito de 7,3 bi, com B de bola, como sempre diz o deputado Mauro Filho. Isso no orçamento federal, em favor do Ministério da Saúde. O valor deve ser usado para garantir o pagamento do piso nacional da enfermagem já a partir de agora do mês de maio. O deputado Mauro Filho é uma das pessoas dos parlamentares que mais se empenharam nessa saga, né? O deputado está chegando aí ao fim, felizmente, a saga para a implantação do piso da enfermagem neste país. Sabemos que a angústia de muitos na área ao qual serão beneficiados contou inclusive com a participação de parlamentares colegas do deputado, abnegados também na busca para que este piso realmente chegue de forma definitiva. Lembra aqui, inclusive, deputado Mauro Filho, que o Supremo Tribunal Federal suspendeu a aplicação do piso nacional de enfermagem até que houvesse a garantia da fonte de recursos, e aí coube ao deputado Mauro Filho buscar essa fonte. Para isso, a sua participação realmente foi fundamental e fez com que caminhasse para chegar aonde estamos chegando. Primeiro, lhe parabenizar pelo denodo e pela dedicação por tudo isso. Sabemos que não foi fácil. Eu sempre digo, deputado Mauro Filho, quanto maior o problema, mais doce é o sabor da vitória. Eu acredito que o deputado também pense assim. Boa noite, deputado Mauro Benevides Filho. Nautas que nos acompanham nesse exato momento, dizer que ontem para mim foi um dia extremamente especial da minha vida, porque pude, depois de quase um ano que estou trabalhando nessa proposta de implantação do piso da enfermagem brasileira, e em especial do meu querido estado do Ceará, realmente quando nós aprovamos, Paulo Sérgio, aqui fazendo um resumo, quando nós aprovamos o piso, o Supremo Tribunal Federal, ele sai com a liminar, dizendo o seguinte: olha, tudo bem, a lei foi aprovada, mas eu não vou dar eficácia porque vocês não identificaram a fonte de recursos. Vocês estão colocando uma despesa para estados e municípios e não estão dizendo de onde é que este dinheiro efetivamente vai sair. Aí eu fui procurado pela enfermagem brasileira, de vários conselhos, aí no Ceará fui procurado também pela Voz da Enfermagem, que é a enfermeira Lili, pelo presidente Arthur Lira, pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e do meu lado, a deputada Carmen Zanotto, que é uma enfermeira, era a única enfermeira no Congresso Nacional, que veio me buscar apoio ano passado, dizendo: deputado Mauro, o senhor hoje é na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, o único que tem conhecimento profundo sobre a área financeira orçamentária do país. Já recebi aqui várias informações sobre o seu trabalho e nós queremos que você identifique, olha só, Paulo Sérgio, queremos que você identifique uma fonte que possa ser viável para poder a gente dar tranquilidade ao pagamento do piso da enfermagem. Aliás, não é só enfermeiras e enfermeiros não, Paulo Sérgio. A gente tem os técnicos de enfermagem e temos também os auxiliares de enfermagem e, em alguns estados brasileiros, as parteiras, que ainda tem 12 estados brasileiros, ainda você tem um registro, né, delas. E aí fui trabalhar, fui estudar com a minha equipe, eu que já venho com 12 anos. Aliás, quero agradecer a deputada Carmen Zanotto, que eu coloquei um vídeo hoje no meu Instagram, Paulo Sérgio, tanto no depoimento da deputada Carmen Zanotto, como do ministro Alexandre Padilha, falando do meu trabalho desempenhado para poder encontrar. Sem essa fonte, esse piso não sairia. Certamente. Então, eu estou ainda mais motivado, né, para isso e fazendo questão, portanto, de fazer esse registro. Então, eu estudei e aí descobri que eu não poderia mexer na receita tributária da União, no imposto de renda, no IPI, no PIS/COFINS, porque isso ia trazer o governo contra, né, o piso, que era a minha preocupação naquele momento. E aí, estudando, fui encontrar nos fundos federais
Deixa eu dizer o que é o fundo também, Paulo Sérgio. O fundo no setor público é quando você cria ou uma taxa ou um tributo e aí você vincula uma despesa específica. Você não pode fazer outra coisa. Por exemplo, tem uma taxa para instalação de TPs, de telefones públicos no Brasil. Nem mais tem isso aí. Então, pesquisei em todos os fundos federais e descobri que eles têm um superávit. O que é o superávit? Que a receita que eles recebem é maior do que a despesa que eles executam. Isso dá mais ou menos, vamos aos números, mais ou menos 30 bilhões de reais por ano. É muita grana. E a gente mediu, Paulo Sérgio, aqui na Câmara, que esse gasto, esse investimento, que é a palavra certa, para estados, Distrito Federal, municípios, entidades filantrópicas e hospitais privados, que atendem no mínimo 60% do SUS, portanto, todas as clínicas de hemodiálise em todo o Brasil, que sempre atende 70%, 80%, todas elas estão devidamente contempladas, que havia uma preocupação muito grande, recebi muitos e-mails lá. Então, esse valor, quando você soma todos esses entes, isso dá aproximadamente 10,8 bilhões de reais. Olha o montante. Olha o que é que eu estava buscando, uma fonte de recursos que me desse aproximadamente 11 bilhões de reais para poder pagar o piso da enfermagem. Então, quando eu descobri isso, apresentei uma emenda constitucional, porque eu queria estabelecer não só a fonte, mas outros 2 pontos importantes que eu vou dar aqui de primeira mão para você no seu programa, né? No programa, como é que é? Bora conversar? Bora conversar. Bora conversar. Pois então vamos lá. Se você deixar o microfone, eu vou falando aqui. Fica à vontade. Onde é que a gente vai dar? Então vamos lá. Propus uma emenda constitucional hoje, emenda constitucional número 127 de 2022, certo? De 2022, dizendo o seguinte, que o superávit financeiro dos fundos seriam fonte. Lembra que eu tinha dito que o superávit era 30 e eu estava precisando de 11, portanto, totalmente adequado, né, a fonte de recursos. Que eu iria tirar parte desse dinheiro para poder pagar o piso da enfermagem. Mas eu fui muito além. Eu disse o seguinte, primeiro, o governo federal tem que criar uma dotação específica para a gente enxergar, para isso não se misturar com o dinheiro da saúde como um todo, porque senão eu ia ter problemas com o próprio Ministério da Saúde, ia ter que tirar dinheiro dele, do Ministério, para poder pagar o piso. E olha o que eu construí. A emenda constitucional diz o seguinte, que os valores do piso da enfermagem, esses 11 bilhões, não serão contabilizados para a apuração do mínimo constitucional de gasto com saúde que o governo federal tem que fazer. Até isso eu pensei. Então, se o mínimo em 2023 é 150 bilhões, vai ter mais 7 para o pagamento do piso, portanto, não se junta, mesmo que o repasse seja fundo a fundo, que é o repasse mais rápido que nós temos pressa. Então, nós vamos poder enxergar esse repasse sem que isso entre no cálculo do gasto mínimo com saúde que o governo federal. Com isso, eu trouxe logo, Paulo Sérgio, e os nossos internautas aqui, nossos telespectadores, porque a gente está na TV também, não é isso? Isso. Nós trouxemos logo o Ministério da Saúde para o meu lado. Ele já ficou muito, né, próximo e tal, e colocou um grupo técnico de trabalho, por quê? Porque depois que nós produzimos a fonte, eu peço ao presidente Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, que comunique ao Supremo Tribunal Federal que a fonte de recursos foi encontrada. Que tinha barrado, né? 27. Tinha sido barrado pelo Supremo, né? Exatamente. O Supremo disse que não podia dar eficácia no piso porque não tinha a fonte e recurso, tá certo? Bom, então
nós criamos, já consegui aprovar na Câmara, no Senado, virou emenda constitucional, com esses pré-requisitos: primeiro, fonte; segundo, dinheiro separado, dotação separada e mais. Essa aí é bom, enquanto a enfermagem vem chegando aqui no nosso programa. Paulo Sérgio, a gente está onde? No YouTube também? Como é Facebook? Como é? Nós estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram, no site da TV e também no meu site, ou seja, 5 plataformas. Então nós estamos aqui para o mundo inteiro, pelo que eu estou entendendo aqui, né? Enfim, mas aí... Sim, ainda tem o aplicativo, que nós estamos também com ele, ao vivo. E o canal do YouTube, para que a gente possa acompanhar aqui, qual seria, Paulo Sérgio? Lavras CE TV Web. Lavras CE... TV... Não, Lavras CE TV Web. Não é isso? Isso. Lavras CE TV Web. Isso. Olha aí, pessoal, posso indicar aí, passar um zap aí para todo mundo, para o pessoal ir acompanhando todos os passos para que a gente possa chegar nesse momento. Doutor Mauro, o crédito parece que não afeta aí a regra fiscal que limita os gastos do governo, né? Pelo menos é isso que a gente tem visto. Exatamente, é porque você já está lá na frente. E olha o terceiro ponto que eu ia falar agora. Eu também tratei na emenda constitucional a seguinte questão. Porque para aqueles que não são da área orçamentária, a lei, mas já ouviram falar na lei de responsabilidade fiscal, de alguma coisa que é a regra que o setor público tem que seguir. Sim. Nas suas receitas, nas suas despesas, enfim. Lá eu disse o seguinte: esse adicional de despesa que nós vamos fazer, que estados, municípios vão fazer para o pagamento do piso da enfermagem, esse adicional de despesa, ele não poderá ser contabilizado de uma vez só, porque os prefeitos estavam todos preocupados. Os estados, eu recebi aqui uns 100 prefeitos, recebi aqui uns 5 governadores, todo mundo preocupado, mas, deputado Mauro, isso vai impactar o meu gasto pessoal, eu vou ter problemas com o Tribunal de Contas. Pois bem, até nisso, o deputado federal, o professor Mauro Benevides Filho, pensou dizendo o seguinte: como é que está na lei? O primeiro ano, após a publicação da emenda, portanto, foi publicada em 22, portanto, em 23, vamos supor um município que esse adicional de despesa, durante o ano todo, seja 1 milhão. E aqui diz a lei, a emenda constitucional: no primeiro ano, você vai contabilizar 0 de gasto pessoal. No segundo ano, você vai pegar 10% do 1 milhão, ou seja, do total, e começa a apropriar 100 mil. No segundo ano, mais 10%, portanto fica 20, fica 200 mil. E aí, durante 10 anos, você vai apropriando 10% até chegar nos 100% daqui a 10 anos, mais um ano de carência, 11 anos, Paulo Sérgio. Atenção, enfermagem, somente daqui a 11 anos. Se o cabo não conseguir, o prefeito ou o governador, a prefeita ou a governadora, que não conseguisse ajustar depois de 11 anos, é porque realmente esse gestor precisa ser melhor qualificado e entender melhor a regra, né, que está sendo feito nesse exato momento. Então, isso foi feito também. E aí, o que aconteceu? Informamos o Supremo disse: ok, identificada a fonte de recursos, mas eu quero uma outra exigência. Eu quero 2 coisas: que me diga qual é a dotação orçamentária e como vai ser o repasse para os estados, municípios, entidades filantrópicas e os hospitais privados que atendam no mínimo 60% dos SUS. O que é que aconteceu? Comecei a trabalhar no governo federal, falei com o Rui Costa, falamos com Simone Tebet do Planejamento, com Alexandre Padilha, que foi um grande parceiro também desse processo. E aí fizemos o seguinte: conseguimos convencer o presidente Lula, que já tinha a intenção realmente de atender isso, e aí mostrei todos os passos, a fonte segura. E aí, ontem, tivemos o coroamento de todo esse esforço
que a gente pôde fazer ao longo do período. Quero mencionar também, além da Carmen Zanotto, mencionar também o nome da deputada Alice Portugal, que trabalhou muito comigo, do meu lado, sempre, para poder a gente alcançar isso. E aí convencemos que era necessário a abertura de um crédito especial, orçamentário, no orçamento da União, e que isso fosse feito por um PLN. O que diabo é PLN? Essa era a pergunta que eu ia lhe fazer. O que é PLN? Eu já estava adivinhando, você que é um cara muito esperto, não é sabido não, eu digo assim, esperto, Graças inteligente e tudo mais. Nós explicamos como é que isso ia ser. PLN é o seguinte: em vez de ser um projeto de lei normal que você envia para a Câmara, aí a Câmara vai para a comissão, para outra, vota em plenário, vai para o Senado, vai para a Comissão de Assuntos Econômicos, volta, se fizer alguma modificação, vem para a Câmara de novo. Esse é um PLN, é um projeto de lei que vai para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional são as duas casas, Câmara e Senado. Então, como é que é o rito processual disso? Nós recebemos hoje o PLN, que abre o crédito orçamentário. Na próxima quarta-feira, dia 26, atenção, quarta-feira, atenção, enfermagem. Dia 26. Atenção, todos vocês, a próxima quarta, nós vamos ter pela manhã a reunião da Comissão Mista de Orçamento. Mista quer dizer o quê? Deputados e senadores. O senhor faz parte dessa comissão, né? E eu faço parte, até nisso me botaram para poder fazer parte da Comissão Mista de Orçamento e tomar conta, né, na votação desse processo para a gente aprovar rapidamente. Então, quarta-feira, de manhã, nós vamos aprovar na Comissão Mista de Orçamento e à tarde, Paulo Sérgio, à tarde, enfermagem, nós vamos votar na Câmara e no Senado, porque sessão do Congresso Nacional é obrigatório a votação nas duas casas. Portanto, aí a gente encerra esse trabalho e é aprovado. Já me perguntaram, eu recebi vários comentários no meu Instagram perguntando como é que isso acontece. Quantos dias, né? Essa aprovação. Quantos dias, né? Depois disso aí. Exatamente. Aprovado na quarta-feira, isso vem para o presidente Lula para ele sancionar a lei. Toda lei, quando o prefeito manda para a Câmara Municipal um projeto de lei, quando a Câmara aprova, ele devolve para o prefeito sancionar. A mesma coisa é os projetos de lei do Congresso Nacional, inclusive o PLN. Aprovado no Congresso Nacional, volta para o presidente Lula, ele disse que vai assinar em 4, 5 dias, ele assina, né, esse PLN e encerra o primeiro pedido do Supremo Tribunal Federal. Mas tem um segundo. Antes que alguém venha perguntar, mandar uma mensagem aí no interno para você, tem um segundo, que era a operacionalização disso. Então, hoje mesmo, eu já estive com a ministra Nízia Trindade, só o seu programa tem essa informação, estive com a ministra Nízia Trindade e combinamos que essa portaria deve sair no mesmo dia em que o presidente Lula for sancionar a lei. Que aí sai o PLN e sai a portaria cumprindo as duas exigências, né, que o Supremo Tribunal Federal fez para poder aplicar, dar eficácia, acho que o nome correto é esse, dar eficácia à lei, não mais projeto de lei, a 14436, alguma coisa nesse sentido, que é a lei que estabelece o piso da enfermagem, 4.750 para enfermeiros e enfermeiras, 70% desse valor para técnicos de enfermagem e 50% do 4.750 para os auxiliares de enfermagem. Então, saindo as duas coisas, aí sim vai ser repassado dinheiro para estados e municípios, porque aí as entidades filantrópicas vão repassar, vão comunicar ao Estado que está aguardando recursos. E eu quero logo dizer o seguinte, na sexta-feira, Paulo Sérgio, eu estarei fazendo uma apresentação para todos os secretários de saúde do Estado do Ceará, eles estão fazendo um evento lá em Fortaleza. Então, sexta-feira,
às 8h30 da manhã, estarei lá nesse encontro para poder explicar como será operacionalizado esse repasse para que ninguém fique preocupado em relação a esses valores, não só municípios e estados, mas também as santas casas e também os hospitais privados que atendem no mínimo 60% do SUS. Então está aí mais ou menos todos os passos, né, que eu tive que percorrer para poder alcançar isso aí, e eu não tenho dúvida, e eu só vou descansar, Paulo Sérgio, só vou descansar no dia que o dinheiro estiver no bolso, no contra-cheque. E lá no contra-cheque, o meu pai chamava isso de olerite. Você é muito novo, não sabe o que é isso. Tu sabe o que é olerite, Paulo? Já das antigas isso aí, viu, doutor Mauro? É das antigas. Das antigas. É das antigas mesmo. Sou do Iguatemi pra cá. De onde? Sou do Iguatemi pra cá, né? Isso aí pra trás. Enfim, quando o dinheiro estiver... Porque pode ter alguma enfermeira, né, mais antiga que recebia olerite, eu tenho que falar para os dois segmentos, né? Então, eu que estou agora com meus 49 anos, eu tenho que falar para todas as enfermeiras e enfermeiros. O que é que você está balançando a cabeça aí, Paulo Sérgio? Não, eu não falei entendi nada. Falei nada, não, estava só limpando aqui. Não entenderam nada aí dessa sua coçada de cabeça. Ninguém, mas, enfim, ninguém viu não, doutor Mauro, só o senhor. Não, tudo bem, o som não estava direito, não estava adequado. Tudo tranquilo. Chegou muitas mensagens aqui, sim, que eu queria lhe repassar, mas antes de repassar essas mensagens que chegaram, eu queria colocar no ar, eu não sei se o senhor vai dar para ver aí, a fala da deputada Carmen, hoje fazendo elogios. Eu não vi ainda, já tá lá no Instagram, já? Já está no Instagram e nós já capamos aí. Vamos ouvir aí, porque é importante. Nós já o quê? Como é? Já capamos. Capamos no bom sentido. Tá bom? Vamos ouvir? Dá para ouvir, Walter? Vamos lá. Escuta aí. Deputado Mauro, muito, muito obrigada. Deus foi gigante conosco quando nos colocou o senhor no nosso caminho, porque nós entendemos da saúde, de outras questões, mas buscar no parlamento a pessoa que mais conhece de legislação financeira e tributária fez a diferença. No texto da nossa emenda constitucional 127, na CMO, e continua fazendo. O senhor está sendo gigante para nós, trabalhadores da enfermagem, gestores da saúde, porque temos certeza que com esses recursos dos fundos especiais, deputado Bruno, o senhor que abraçou essa bandeira e sentava ali no plenário, e agora está presidindo a sessão. Exatamente, em nome do Bruno, todos os nossos membros do Fórum Nacional da Enfermagem, dos nossos conselhos de enfermagem, do nosso sistema COREM, COFEM, mas, deputado Mauro, eternamente as homenagens da enfermagem brasileira, porque sem a sua orientação, lhe garanto, nós teríamos muita dificuldade de ultrapassar esses detalhes financeiros orçamentários. Bom, eu sei que o senhor já ouviu isso pessoalmente, o público agora também está nos acompanhando, está vendo, e a deputada fala isso realmente com muita alegria, a gente sente na fala dela o agradecimento profundo mesmo. E é como eu disse, deputado, fazer algo que gosta, daquilo que vai beneficiar milhões de pessoas no Brasil inteiro, é realmente algo muito especial. Eu sei que no seu dia a dia, como professor, como economista e como parlamentar também, o senhor deve escutar muitos elogios, mas esse trabalho do piso da enfermagem, eu acho que fica registrado na sua carreira política, acima de tudo, por conta de todo o caminho que foi percorrido, e não é fácil, driblar todas essas questões financeiras, atender o Supremo, atender o próprio governo, adequar aqui, adequar ali, pegar aqueles fundos que estavam em stand-by ali, que ninguém estava nem percebendo, e o senhor foi lá com a sua inteligência, conseguiu colocar isso para uma categoria que já vinha há muito tempo. Eu vi também a enfermeira dando o depoimento dela para o senhor hoje também. É algo realmente muito gratificante, deputado Mauro Filho. Olha, Paulo Sérgio, para mim realmente
Ontem foi um momento assim de muita felicidade, sabe? Eu sou muito grato a todas as entidades de enfermagem do Brasil que acreditaram na minha luta, estiveram comigo todo o tempo, toda hora, pelo Brasil inteiro. Ontem, Paulo Sérgio, eu falei para 20 estados brasileiros, dos 27. Cada entidade, sindicato, conselho regional, o que fosse, eu falei exatamente para poder, inclusive, já dizer os próximos passos que eu estou lhe falando, que eu estou tentando dar uma explicação bem mais detalhada aqui no seu programa, exatamente porque eu acreditei que isso era viável. Eu tinha condição de raciocínio para poder encontrar essa fonte de recursos e, ao mesmo tempo, fazer um convencimento ao Ministério da Saúde e ao governo federal, ao ministro Padilha, ao ministro Rui Costa, ao ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência da República, e que isso chegasse também ao presidente Lula para poder sensibilizar que essa questão ela tinha que ser resolvida. E mais, e não é só porque a enfermagem foi peça fundamental na pandemia. Eu, inclusive, discordo desse raciocínio. Eu tenho uma filha que é médica, que é intensivista, e ela me diz que o papel da enfermagem no tratamento, nos procedimentos, são eles que sustentam todo esse movimento, seja na unidade de terapia intensiva, seja em leito normal, enfim, tudo isso significa que realmente foi muito importante na pandemia. Inclusive, teve gente que faleceu, né, na pandemia, mas o seu trabalho é perene, é permanente. Por isso que essa categoria eu abracei assim com tanta força, com tanta dedicação mesmo, que eu vou, inclusive, quando eu terminar tudo, eu vou fazer um vídeo de agradecimento pela confiança que todos eles me depositaram no decorrer desse processo. Eu sei, inclusive, Paulo Sérgio, já passando para você, que nesse momento vai aparecer muita gente que vai querer tomar, se apropriar do trabalho e tudo mais. Tudo bem, não vejo nenhum problema quanto a isso, porque hoje a enfermagem sabe realmente quem é aquela pessoa que esteve ao lado 24 horas trabalhando para poder essa conquista acontecer. Com você. Doutor Mauro, as mensagens estão chegando aqui. Boa noite, Paulo. Boa noite, deputado Mauro Filho. Esse sim representa um verdadeiro político, a Leuda Belo. A Enedina Souza está dizendo: parabéns, doutor Mauro, excelente profissional, sempre muito sábio. Cícero Nunes, boa noite, Paulo. Cícero Nunes aqui do Sítio Macacos. Vicente Dourado Pinheiro, estou em Osasco assistindo vocês aqui de São Paulo, Osasco em São Paulo. José Luciano Paulino, boa noite, Paulo, seu programa é nota 10, parabéns. Maria do Céu e o professor Geraldo Alves, lá no Juazeiro do Norte. Boa noite, Paulo, depois olha o seu WhatsApp, não tem condição de olhar agora, Céu. Um abraço para você, mandando um abraço para o doutor Mauro também. Cristiana Belo, boa noite a todos. Que o Senhor Jesus nos proteja de todo mal. Tem mais gente aqui mandando... Rapaz, tem gente demais aqui, viu, Mauro Filho? Olha lá, cadê? Sinal que o programa está indo bem, o seu ibope é grande, Paulo Sérgio. Cristiana Belo, boa noite a todos. É o senhor que está dando esse ibope. A todos, que o Senhor Jesus nos proteja. Boa noite, Paulo, e a todos os internautas. Amarílio Bezerra de Moraes, boa noite, Paulo. Já estamos lhe ouvindo e lhe vendo também, eu e família. Que bom. Vicente Dourado, tá ligado com a gente. A Maria Ieda, agente comunitário de saúde, também ligado com a gente. Flávio Bezerra, e Alencar. Também os agentes, Paulo Sérgio, os agentes comunitários de saúde têm uma emenda constitucional que o Congresso aprovou, instituindo, inclusive, o seu piso. E hoje é a única categoria que tem reajuste anual, que tem vinculação com a inflação. Inclusive, a enfermagem tem um artigo na lei que foi vetado pelo presidente anterior, e nós estamos aqui esperando o momento do Congresso votar esse veto para poder a gente assegurar também à enfermagem um pouco dessa segurança. É com você. Tem mais aqui. A Fernando Alves, boa noite, Paulo. Ana Nilde Leite também ligado com a gente. A vereadora Jádida Gomes, que é enfermeira. Gratidão ao deputado Mauro Filho, estamos acompanhando o seu trabalho em defesa da enfermagem. O doutor Carlinhos Gomes
Quero parabenizar o deputado Mauro Filho por todo o empenho quanto à sua defesa da enfermagem. Venho acompanhando passo a passo todo o esforço. Parabéns e muito obrigado. Sou seu admirador. Odilon Germano, boa noite, meu deputado Mauro Filho. Parabéns pelo seu lindo trabalho. Tenho orgulho de ser seu eleitor desde o primeiro voto, desde o meu primeiro voto. Olha aí, rapaz. Olha aí, rapaz, só não precisa dizer o ano. Ah, aí, eu já ia dizer. Eu gostei aí da informação, achei legal. Pois é. Então, eu sei que seu tempo é muito... Eu estava com dificuldade de tê-lo aqui hoje, porque eu sei que as televisões do Brasil inteiro, as emissoras de TV web, rádio, todos atrás, no bom sentido, né? Para conversar com o deputado Mauro Filho sobre o piso nacional, mas graças a Deus conseguimos pegar aí a sua agenda para poder trazer a sua fala aqui, que realmente... dá um alívio à categoria, porque sabe do trabalho, do esforço e principalmente daquilo que realmente vai acontecer logo, logo agora no mês de maio. Eu queria lhe agradecer já pela participação e lhe desejar mais sorte aí. Eu sei que a sua inteligência lhe ajuda muito, mas a sorte também é bom, né, doutor Mauro? Sim, é claro. Agora tem que pedir a Deus. Sim. Que Ele me ilumine, que Ele me proteja, diga qual é o meu caminho, me dê saúde, porque eu tenho trabalhado muito aqui na Câmara dos Deputados, vou sempre nas quintas-feiras para o interior, vou já do próximo mês visitar Lavras da Mangabeira, tenho visitado, já comecei a visitar vários municípios, até porque eu gosto de visitar não somente de 4 em 4 anos, eu gosto de fazer essas visitas no decorrer do meu mandato. Então, quero agradecer o espaço, quero agradecer a confiança da enfermagem, desejar a você, Paulo Sérgio, que ao longo dessa vida eu tive o privilégio de ter sempre a sua voz, os seus conselhos, enfim. Muito obrigado por essa parceria, cumprimentar a todos aí, mandar um abraço para o prefeito, enfim, Ronaldo, mandar um abraço para o meu amigo Cardiolavo, mandar um abraço, enfim, para tantos amigos e amigas que eu construí ao longo da minha vida e que os mantenho e as mantenho também no decorrer de todos esses anos. Sou muito grato a vocês. E pode ter certeza que o meu trabalho nesses 4 anos será de realmente trabalhar para o meu estado crescer, para o meu país crescer também, que é uma missão que o povo, que os quase 140 mil votos que me deram nessa última eleição, eu sou muito grato ao povo cearense. Um abraço a todos e até a próxima vez, Paulo Sérgio. Um abraço, doutor Mauro. Muito obrigado aí pela sua participação aqui no Bora Conversar na sua Lavra CE TV Web. Estamos a postos sempre. Boa noite. Boa noite. Está aí a participação de Mauro Benevides Filho, deputado federal aqui pelo estado do Ceará, participando conosco aqui ao vivo, direto de Brasília. Acabou de sair lá da Câmara dos Deputados e abriu ali um espaço na agenda para poder atender aqui e levar essas informações a todos que acompanham o Bora Conversar. Muito obrigado ao Mauro Filho, a assessoria do deputado lá em Brasília, que também viabilizou todo esse bate-papo aqui durante 40 minutos. Conversamos sobre o piso nacional, que já está aí, ó, na boquinha da sangra, como diz o outro, já está pertinho de sair no contra-cheque, né? Que bom, graças a, como eu disse, a inteligência do deputado federal Mauro Benevides Filho, que é lavrense, filho adotado também por esta terra.